Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. É o canal que eu criei pensando em vocês para dividir os aprendizados que eu vou tendo durante a vida com vocês, com a intenção de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Bom, gente, então eu estou fazendo esse vídeo de hoje aqui, que é o vídeo cujo nome do vídeo o título é Somos Todos Avatares, que na verdade eu vim aqui para dividir com vocês uma reflexão sobre esse assunto, né? Uma reflexão sobre muita coisa que eu venho refletindo na vida, experimentando na vida, e é um ponto de vista que eu realmente cada vez mais acho isso, com o passar do tempo fui evoluindo minha compreensão, minha visão das coisas, e hoje realmente cada vez mais eu acho que a vida é o que eu escrevi no título, que somos todos avatares. Então, por chegar a essa conclusão, né, para mim está muito claro, né, não posso ainda afirmar com certeza absoluta, mas para mim está muito claro isso tudo, assim, né, mas só através da experiência que a gente vai comprovando mais. Então eu resolvi criar esse vídeo para vocês, para dividir esse ponto de vista com vocês sobre essa visão de vida, né. O canal Mestre da Felicidade foi um canal que eu criei para a gente falar sobre felicidade, e existem muitas coisas, muitas áreas da nossa vida, muitas atitudes que a gente tem e muitas coisas que a gente desenvolve e que faz com que a gente se torne cada vez mais feliz. Uma das coisas que leva a gente a se tornar cada vez mais feliz na vida é a espiritualidade. Não a espiritualidade em si, mas o que ela traz pra gente, o que ela traz de desenvolvimento pra gente. A espiritualidade, que é a busca pela compreensão espiritual, né, da vida e do universo, de tudo, de Deus, de tudo, essa busca pela compreensão das coisas vai explicando, conforme a gente vai buscando entender, ela vai expandindo cada vez mais a nossa compreensão de vida, a nossa compreensão de mundo, do que é a vida, o que a gente está fazendo aqui, e o sentido da vida, e o sentido de mundo, o sentido do universo. Então a espiritualidade é um caminho que vai levando a gente para expandir cada vez mais nossa visão de vida. E quando a gente expande cada vez mais nossa visão de vida, a gente começa a compreender mais a vida. E quando a gente começa a compreender mais a vida, a gente começa a ver a vida de uma maneira muito mais suave, muito mais leve e muito mais feliz e amorosa também. Então, nossa expansão de visão de vida, ela vai deixando a gente cada vez mais feliz. A vida é feita de desafios para todo mundo, né? Todo mundo passa pelos desafios, mas conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a nossa compreensão da vida, as coisas vão se suavizando cada vez mais, vão se sutilizando cada vez mais, vão ficando cada vez mais leves e cada vez mais felizes e amorosas. Quanto mais a gente expande nossa consciência nessa experiência da vida, mais a gente vai ficando feliz. Então, a espiritualidade é um dos caminhos que traz mais compreensão para a gente, mais compreensão de vida, e essa compreensão de vida leva a gente a se tornar cada vez mais feliz. Então, conforme a nossa expansão, a nossa compreensão vai expandindo, a nossa compreensão espiritual vai expandindo, a nossa compreensão de vida vai expandindo, a nossa felicidade vai acompanhando tudo isso. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, né, que ele está na seção de vídeos aqui de espiritualidade, né, porque a espiritualidade traz sim cada vez mais felicidade na nossa vida. Então é uma das áreas de vídeos que eu vou criar sempre aqui, que é relacionada à espiritualidade. São várias... Todas as áreas de vídeos que eu colocar aqui, todas as playlists, todas as áreas de assuntos que eu for comentar aqui, são assuntos que eu reflito, que eu acho que trazem que levam a gente a se tornar cada vez mais feliz. Então, felicidade, o assunto felicidade em si, já é para ajudar a gente a se tornar cada vez mais feliz. O assunto espiritualidade também é um assunto que vai tornando a gente cada vez mais feliz. E outros assuntos que eu for colocando aqui também vai ajudando, todos assuntos que eu vou achando que podem deixar a gente mais feliz, eu vou colocando aqui também nessas playlists, nessas áreas aqui do canal de vídeos que ajudam a gente a se tornar cada vez mais feliz, né? Então esse vídeo de hoje é um vídeo de espiritualidade, tá? Com esse assunto, que é um assunto que eu acho bem importante, que vai expandindo a nossa consciência, a nossa visão de vida e que vai deixando a gente cada vez mais feliz. Não é milagre, é aos poucos, a gente vai expandindo a nossa visão de vida e a nossa consciência da vida aos poucos, e isso vai levando a esse resultado final de felicidade, né? De pouquinho em pouquinho vai expandindo cada vez mais, fazendo que a gente enxergue a vida com cada vez mais leveza, com cada vez mais compreensão, cada vez mais amorosidade, e vai auxiliando a gente a viver a vida de maneira cada vez mais feliz. Então, gente, vamos lá o assunto de hoje, então, que é o vídeo, né? Então vamos lá.
Vamos começar o vídeo agora, que é o vídeo que eu vou falar sobre o assunto que é Somos Todos Avatares. Gente, não liga não aqui também, estou fazendo um experimento aqui com filmar de celular agora aqui, então tô aprendendo aqui a ser youtuber, né, a filmar, a fazer as coisas aqui direitinho, então tô aprendendo tudo, tô experimentando tudo, então por enquanto tô experimentando filmar do celular direto, depois eu preciso comprar mais equipamentos para poder deixar cada vez mais profissional tudo isso, né, mas eu vou fazendo e vou aprendendo em paralelo, né. E aí, espero que pelo menos seja com uma qualidade legal para vocês verem agora. Mas vai melhorando cada vez mais nos próximos vídeos. Beleza, gente? Aos pouquinhos a gente vai melhorando. Então vamos lá. O que eu quero falar desse vídeo de hoje, gente, então é o seguinte, o tema do vídeo é Somos Todos Avatares. Recomendo a todos, quem não assistiu, que assista o filme Avatar. Assiste primeiro, né? É um filme muito interessante que mostra justamente isso. É a história de um carinha humano que vai lá, ele entra numa... Ele tá numa nave, e nessa nave ele vai lá e ele... Dessa nave ele entra numa cápsula que faz com que ele durma nessa cápsula e ele se projete a consciência, a mente dele, a consciência dele, num outro corpo, num ser azulzinho que é o indígena que habita aquele planeta. Essa pessoa é um humano que vem de fora do planeta e que vai nesse planeta para dominar o planeta, vamos dizer assim, para poder explorar o planeta e tudo mais. E aí, para ele se mesclar, bom, vocês vão assistir o filme, né? Mas para ele se mesclar com a população local, ele se projeta, o corpo dele original fica dormindo numa cápsula de projeção de consciência, e ele se projeta e encarna a consciência dele, a mente dele, num outro corpo físico do indígena local. E aí continua sendo ele, só que só trocou os corpos. O corpo original dele está dormindo, e o corpo que ele encarna, ele começa a usar. Então é a mesma consciência, né? É o mesmo espírito, vamos dizer, a consciência dele que só está trocando de corpo, de um corpo para outro corpo, né? De um corpo humano que ele está lá na nave, numa cápsula de projeção, se projetando num corpo de um indígena azulzinho, lá, um bonequinho azulzinho. É só um exemplo para vocês, tá? Quem não assistiu, assiste esse filme Avatar, que é um filme muito bom que explica muito isso. Também tem o filme Matrix, né? Que mostra um momento de projeção, enfim. Matrix também mostra um momento de projeção da consciência do Matrix. Bom, enfim, vai no Avatar. Assiste o Avatar, que já dá, quem não assistiu vai entender bem o que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer como somos todos avatares, né? O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, que na minha visão, nós somos todos avatares, nós estamos usando corpos avatáricos, né? Nós somos um espírito, e o nosso espírito está lá nas dimensões acima, né? E aí o que acontece? Nosso espírito também, da maneira dele, ele entra numa cápsula de projeção de consciência, onde o corpo desse espírito, esse corpo espiritual do outro corpo original, por exemplo, ele entra numa cápsula de projeção de consciência, deita lá, aí ele dorme, quando ele dorme, ele desprende a consciência dele é projetada num corpo físico aqui, e aí a gente acorda e somos nós, né? Então nós somos nosso espírito projetado aqui no nosso corpo físico que a gente está olhando agora, né? Então o que eu quero dizer? Que nós somos todos avatares, porque a minha visão é de que nós somos o espírito lá de cima projetado aqui embaixo e vivenciando essa experiência de vida humana, a nossa experiência do nosso dia a dia, né? Então nós somos nosso espírito, que está projetado aqui, né? E vivendo essa experiência. E o que acontece? Como é que funciona essa projeção? Essa projeção funciona da seguinte maneira. A gente está lá, tem a nossa consciência espiritual, tem a vida espiritual. Aí a gente entra nessa cápsula, né? E essa cápsula pode estar em algum lugar, desde uma nave espacial que está aqui na órbita da Terra, né? Está aqui nos céus da Terra, e a gente se projeta aqui. Ou a gente está em cidades, né? Ou a gente está em alguma, essas cápsulas estão dentro das naves, ou em alguma cidade em dimensões espirituais, dimensões acima, né? Em dimensões acima, onde tem uma sala com várias cápsulas dessa que as pessoas entram dentro e se projetam aqui na superfície, vamos dizer assim, né? Então, nosso espírito em algum lugar entra numa cápsula dessa, seja numa nave ou numa cidade espiritual em outra dimensão, ele entra numa cápsula dessa, se projeta, deita lá, aí aquela cápsula desliga ele, a pessoa dorme, tá com sono, dorme, quando ela dorme, a consciência dela é projetada, aí quando ela é projetada aqui, né? Aqui, vamos dizer assim, aqui na Terra, aqui na nossa vida normal, aqui em algum continente que a gente esteja, né? Eu estou no Brasil, né? Alguém pode estar na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na África, né? Enfim,
Aí a consciência é projetada num corpo físico, né, o nosso corpo, quem a gente olha e a gente é. E aí o que acontece? Ela é projetada, então vamos dizer assim, ela é projetada de manhã. Como assim? O que acontece? Vamos supor que é bem assim, durante o dia a gente vive a nossa vida. Aí a gente já chega à noite e a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente fica várias horas dormindo, hein? Não são poucas horas não, são muitas horas. Pensa uma hora. Uma hora tem um tempinho, né? 2 horas tem tempinho. Imagina 8 horas. Se a média é de dormir 8 horas, imagina que a gente fique 8 horas dormindo. 8 horas dormindo é muito tempo e a gente não lembra de nada. A não ser um sonhozinho besta, uma coisinha ou outra assim, ou quem sai em projeção astral vai lembrar da projeção astral, né? Então de alguns momentinhos e tal. Mas são 8 horas que a gente fica fora, né? Essas 8 horas é muito tempo. Não é pouco tempo não, é bastante. E essas 8 horas, o que acontece? Quando a gente vai dormir à noite, nosso corpo dorme. Quando nosso corpo dorme, nosso espírito sai do corpo e ou vai dar um passeiozinho em projeção astral na quarta dimensão, aqui em outras dimensões aqui, e sai em corpo espiritual e fica passeando por aí, ou já sai e volta diretamente para as câmaras, da onde a gente e volta para os outros lugares, né? Volta para as outras cidades espirituais, vamos dizer assim, né? E o espírito volta para lá e beleza. E aí o que acontece? Aí a gente, então beleza, aí passa a noite inteira, 8 horas, que a gente não lembra de nada. Aí o que acontece? Aí de manhã cedo a gente acorda e o dia começa de novo. O que acontece? À noite, quando a gente dorme, então o nosso espírito desprende do corpo e fica passeando na dimensão astral e depois volta para a dimensão original, né? Aí ele retorna para onde? Para uma câmara onde nosso corpo original, nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, vai. Nosso corpo espiritual está lá numa cápsula de projeção de consciência. Então a nossa consciência, nosso espírito desprende do corpo, vai para essa cápsula. Aí lá ele acopla, a consciência acopla no nosso corpo original, que é o corpo espiritual, vamos dizer assim, que está nessa cápsula de projeção de consciência. E aí a gente acorda lá no outro corpo espiritual, e com a consciência espiritual recuperada. Então volta para lá e a memória de lá é recuperada. E aí o que acontece? Aí tem a vida lá, né? Beleza, tem a vida lá, as coisas continuam lá e tal. Aí quando chega na hora de a gente acordar aqui de manhã cedo, aqui, né? O que acontece? De novo, o corpo, o espírito, a gente em espírito, vamos dizer assim, né? No outro corpo lá, vai lá, de novo, volta para a cápsula, fecha a portinha da cápsula lá, aí a cápsula desliga a pessoa, aí a consciência é projetada, desprende lá a consciência projetada e ela vem, vamos dizer assim, e ela incorpora no nosso corpo físico, né? Então o nosso corpo espiritual encaixa no corpo físico e aí a gente acorda de manhã cedo e acorda lembrando de alguns sonhos, alguma coisinha ou outra assim, né? Talvez uma leve lembrança espirituais, experiências espirituais e tal, mas acorda e quando acorda, o que acontece? Quando acorda, a gente acorda com a nossa memória apagada. O que acontece? Quando a gente acorda, a nossa memória espiritual é apagada. E a gente não lembra das coisas, que aconteceram lá no mundo espiritual. Então a gente acorda no corpo físico, a nossa memória espiritual é apagada e a gente só lembra quem a gente é agora aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu sou, você é a pessoa que você é, e a gente só lembra disso, que acabou de acordar e tem o dia inteiro pela frente, que está começando, né? Então é isso que acontece, a gente acorda e com a memória espiritual apagada. Então a gente só sabe quem a gente é nessa vida atual e acordando ali. E isso acontece propositalmente. A nossa memória espiritual ela é apagada. Toda vez que a gente acorda no corpo físico, a nossa memória espiritual é apagada e a gente passa o dia sempre com a memória espiritual apagada, achando que a gente é apenas essa vida aqui, essa vida atual. Só que na verdade o que acontece? Não é, a gente é uma consciência... A gente é uma consciência... Nós somos uma consciência espiritual, nós somos nosso espírito, e que enquanto nós vivenciamos a experiência aqui durante o dia, a nossa memória é apagada mesmo. E a gente não lembra de nada. E é propositalmente feito dessa maneira, para quê? Para que a gente possa experienciar a vida aqui assim, né? Porque se a gente vem com a consciência pura do espírito, a gente não consegue experimentar a vida dessa maneira normal, porque a gente já tem uma consciência mais expandida e tudo mais, enfim. Então a experiência não seria a mesma. Então, para isso, a gente perde a nossa memória é apagada, que também é chamado de véu do esquecimento, que ele é feito propositalmente para todo mundo que está vivendo a vida humana aqui, encarnado, né, para que a gente possa vivenciar essa experiência humana.
Então nós somos nosso espírito encarnado aqui durante o dia, nos nossos corpos físicos, vivenciando essa experiência da vida, né? Trabalhando, estudando, vivendo, experimentando tudo, mas com a nossa memória espiritual apagada, propositalmente, para a gente poder experimentar essa vida humana e várias vidas em experiências diferentes e experimentando cada vida de uma maneira inédita e nova, como se fosse a primeira vida, enfim, de uma maneira nova. Então, as encarnações, as nossas vidas, elas são propositalmente organizadas para ser dessa maneira. Nós somos nosso espírito, encarnados aqui nesses corpos físicos, desde bebezinho, né, desde a barriga da mãe em diante, com a consciência só dessa vida atual, que a gente não lembra as vidas passadas e não lembra a vida espiritual, propositalmente, para que a gente possa vivenciar essa experiência. Então, a experiência humana ela foi criada propositalmente para que ela possa ser experimentada, para que ela possa ser vivenciada da maneira que ela é. Então, todo o propósito humano, o universo, é uma grande experiência realizada em muitas dimensões diferentes, onde cada dimensão tem um nível de aprendizado e de experiência diferente. Então a gente vive a experiência como humano, depois a gente vive a experiência como anjos, como arcanjos, e vai subindo cada vez mais, como grandes criadores, a gente vai criando cada vez mais. A experiência no universo, ela existe para a gente poder brincar com ela, para a gente poder se divertir com ela, para a gente poder experimentar o universo. O universo é uma grande experiência que existe, criada por um Deus e por deuses, por vários deuses, para que tudo possa ser experimentado e vivenciado, para que a experiência possa ser experimentada. E nesse nível humano, a experiência foi criada para a gente poder viver a vida humana que a gente vive, que a gente já conhece. Então nós somos, na verdade, nosso espírito, encarnados, né? Encarnados, e quando a gente encarna e de manhã cedo a gente acorda, a gente tem nossa memória espiritual apagada, e a gente não lembra das vidas passadas, nem da vida espiritual, propositalmente dessa maneira mesmo, feita dessa maneira para a gente poder viver a vida, e a gente passa a vida inteira experimentando a vida. Durante o dia, a gente só sabe disso, quem nós somos nessa vida. Mas nós somos um espírito encarnado aqui, passando por essa experiência espiritual, e a gente só recupera a memória quando a gente volta à noite, que o espírito volta para o outro corpo espiritual, vamos dizer assim, né? Esse mecanismo que eu expliquei antes, e lá ele recupera a consciência. Mas aqui a gente vive com a memória apagada, né? Então, o que acontece é que todos nós que estamos aqui vivendo a vida agora, nesse momento, nós somos nosso espírito, projetados e encarnados em corpos físicos, nos nossos corpos, sabendo, e vivendo essa experiência que a gente está vivenciando. E a gente acaba achando que a gente é só isso, né? Que é só quem nós somos, quem a gente está olhando, que a gente lembra, que a gente tem consciência. E é por isso que falam da multidimensionalidade do ser. Porque nós vivemos em várias dimensões, né? Durante o dia a gente vive nessa dimensão, que fala-se que é a terceira dimensão, essa dimensão física. Mas à noite a gente volta para a dimensão acima, para as outras dimensões, seja na quarta dimensão, quem sai em projeção astral e tem essa experiência e essa memória, tem essa outra dimensão que pode ser experimentada, aí tem a dimensão da quinta dimensão em diante, que é da onde começa, da onde nosso corpo espiritual está lá, que ele está numa cápsula projetado aqui. Então, por isso que falo da multidimensionalidade do ser, porque o ser ele experimenta várias dimensões diferentes, né? E aí a gente está experimentando agora a terceira, mas à noite a gente volta para a quarta e para a quinta dimensão, ou para cada um, depois da quinta vai para que dimensão cada um tiver de origem, né? Então a pessoa, às vezes é um ser que está já num nível de evolução mais alta, vai para a sexta, sétima, décima, 15ª, 20ª, 30ª, enfim. Cada um está num nível de evolução diferente no universo, né? E cada um volta para a sua consciência original. Então, no fundo, todos nós que estamos vivenciando nossa vida aqui, nós somos o quê? Nós somos seres espirituais que estamos vivenciando essa experiência como pessoas, né? Que é aquela frase que todo mundo já conhece, né? Somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana, né? Então nós somos seres espirituais, seres cósmicos, universais, vivenciando essa experiência como pessoas, aqui, nessa dimensão, nessa experiência, e a gente está com a nossa memória apagada. E a experiência toda humana, ela funciona realmente dessa maneira, para a gente, quando inicia-se os primeiros processos da experiência humana, todo mundo começa com o véu de esquecimento, com a memória apagada, para poder vivenciar toda a experiência, e depois, quando vivencia um monte de experiências, várias experiências, chega uma hora que a gente começa, que as pessoas, depois de todas o conteúdo programático das encarnações, de todo o programa, porque para vivenciar uma experiência humana, quando a pessoa vai começar, ela segue um roteiro, uma programação de vivenciar tantas vidas,
vamos supor assim, você vai vivenciar 1000 vidas para você poder, 500 vidas, 1000 vidas para você poder experienciar a experiência completa humana. Um exemplo. Então existe um conteúdo programático, existem os professores que criam e coordenam as experiências humanas. E esse conteúdo programático ele precisa ser seguido, né, de uma maneira linear para você poder passar por toda a experiência humana. E aí quando se começa a vivenciar a experiência humana, todo mundo começa com a memória apagada, com o esquecimento, e com o passar do tempo, essa memória espiritual de quem a pessoa é como ser espiritual começa aos pouquinhos a ser recuperada e relembrada. E quando a pessoa termina toda a experiência, no finalzinho, ela já vai relembrando quem ela é como ser espiritual. E essa é a brincadeira. A brincadeira toda é o ser espiritual encarnar, começar a experimentar a vida humana, e vida após vida, várias vidas, sucessivas vidas, ele vai vencendo tudo com a memória apagada, e uma hora ele começa, com o passar da evolução, ele começa a recuperar, conforme ele vai desenvolvendo a espiritualidade, ele vai começando a recuperar a consciência dele, até uma hora que ele lembra a consciência de quem ele é como ser espiritual. E quando acontece isso, ele já finaliza a experiência dele humana, e ele recupera a memória espiritual completa dele, e aí ele passou por toda a experiência humana. A brincadeira toda é essa, é um espírito encarnando aqui, tendo as experiências humanas, perdendo toda a memória, passando sucessivas dezenas e centenas de vidas com a memória apagada, até uma hora que ele lembra quem ele é. E quando ele lembra, ele acabou. Ele finalizou a experiência humana, vamos dizer assim, né? Isso de uma maneira linear que eu estou falando. Tem casos específicos, né? Por programações, por pessoas que vêm com outro propósito, né? Mas de uma maneira linear, né? Sem falar as pessoas que vêm aqui com uma programação, que vêm aqui para ajudar, para ser professores, instrutores, aí vem com uma programação diferente. Não precisa passar pelo modelo linear. Mas quem vem para passar pela experiência humana completa, ele passa pelo modelo linear e precisa passar por todas as vidas, né? É que nem você vai fazer um colégio, você vai passar pelo primário, pelo ginásio, pelo colegial, né? Então existe um conteúdo programático, uma programação para você experienciar a vida humana. Então, é assim que acontece. Então, nós somos seres espirituais que encarnamos para ter experiências humanas, nossa memória é apagada, durante o dia nossa memória espiritual é apagada, e a gente vai vivenciando essa vida toda, até uma hora que a gente recupera essa memória. Mas, à noite, todos os dias à noite, quando a gente dorme, o espírito desacopla do corpo físico, né, a consciência sai daqui e volta para o corpo espiritual original, vamos dizer assim, e lá ele recupera a memória, né? Então, toda noite a gente volta para os mundos espirituais, para as dimensões acima dessa dimensão, e a gente volta para o nosso corpo espiritual original e recupera a consciência lá. E aí, quando chega a hora de acordar aqui de manhã cedo para continuar a experiência humana, a gente encarna aqui de novo, o espírito e a consciência é projetada aqui, encarna no corpo físico, a memória é apagada e a gente começa o nosso dia, comecei meu dia, e não lembra do que aconteceu, onde que estava antes, nas dimensões espirituais, dimensões acima, né? E vai vencendo o dia com a memória apagada, achando que a gente é só essa vida, que é só isso, né? Então, no fundo é isso, né? A vida humana e a vida que a gente vê agora, que a gente vivencia, é uma vida onde todos nós somos o quê? Somos avatares. Somos avatares, né? Somos seres avatares, somos seres espirituais vivenciando essa experiência de avatar. Que a gente, na verdade, está vivenciando essa experiência no nosso corpo atual com a memória apagada. Então, nosso corpo e quem a gente é hoje é o avatar do nosso espírito, né? Nós somos nosso espírito lá que fala assim, putz, agora vamos ter experiência humana e a gente encarna aqui e usa esse corpinho desde bebezinho e vai crescendo e vivendo a vida com ele, né? A consciência é a mesma, a nossa consciência aqui, de quem que nós somos, o espírito, é a mesma do lado de cima. Só que a diferença é que a gente está com a memória apagada, é só isso, mas a gente é a mesma essência, a mesmo espírito, a mesma consciência, só que com a diferença com a memória apagada. Então a gente é a mesma pessoa aqui e lá em cima. A diferença é que a nossa memória é apagada, a gente não lembra de nada e não tem todo o conhecimento que a gente tem lá, ou as habilidades, ou outras habilidades que a gente tem lá em cima, a gente não tem aqui, né? Mas nós continuamos sendo os mesmos seres, só que com a memória apagada e as habilidades de outras dimensões também desligadas também, né? Para a gente vivenciar a experiência humana. Então, no fundo, todos nós somos o quê? Nós somos seres, somos avatares. A gente está usando um corpo de avatar. A nossa vida atual é uma vida de um corpo avatárico, um corpo avatar do nosso corpo espiritual, do nosso ser espiritual. Então nós somos avatares do nosso corpo espiritual, do nosso ser espiritual, né? Então nós somos nosso espírito usando este corpo de avatar. Então nós somos nosso espírito usando este corpo de avatar, que a gente vive uma vida inteira e uma hora o corpo físico, por vários motivos, ele pode desgastar e a gente morre desse corpo físico aqui, né? Pode desgastar ou não, mas é uma outra conversa, né?
de uma maneira geral, todo mundo, para viver essa vida humana que não é fácil, a gente acaba tendo um desgaste físico mesmo e acaba adoecendo e pode morrer. Ou pode também não morrer, pode morrer de morte natural também, né? Tem várias formas diferentes de deixar o corpo físico, né? Mas no fundo é isso, né? Então a gente, no fundo nós somos nosso espírito que resolvemos ter uma experiência humana e aí a gente nasce, vive a experiência a vida inteira humana e depois volta para as dimensões espirituais. Quando deixa o corpo físico, quando ele morre, a gente volta para lá, para as dimensões espirituais, vamos dizer assim, né? Mas toda noite a gente já volta para as dimensões espirituais e a gente volta para o corpo original e para a consciência recuperada lá. E aí quando a gente acorda aqui, a gente perde nossa memória, né? E aí a gente vive a ilusão, o véu do esquecimento, a ilusão que falam, né? Então toda a nossa vida aqui é uma ilusão criada propositalmente mesmo, que falam da ilusão, né? É um grande teatro onde todo mundo está aqui simultaneamente com a memória apagada e vivenciando essa experiência toda. Todo mundo que está aqui agora vivenciando a nossa vida humana, agora aqui, é o ser espiritual que está vivenciando essa experiência com a memória apagada. Então está todo mundo aqui, todo mundo é um ser espiritual e que está aqui vivenciando essa experiência durante o dia com a memória apagada, vivenciando tudo com a memória apagada sem saber nada e achando que isso aqui é tudo na vida, que é a nossa única vida. Mas na verdade não é, a gente tem a nossa vida espiritual também. E a gente vivencia a nossa vida humana aqui durante o dia, vamos supor, das 8 horas da manhã, desculpa, vamos lá, das 6 horas da manhã, das 5, 6 horas da manhã até as 10, 11, meia-noite, por exemplo, é o período que a gente está acordado, é quando a gente vivencia essa vida, e aí a noite inteira, as 8 horas que a gente dorme, é a hora que o nosso espírito volta para as outras dimensões, e que o tempo lá é diferente, vamos dizer assim, nem existe tempo, né? Nem lá nem aqui, mas enfim, vamos dizer assim, o tempo lá é diferente, então as 8 horas que a gente passa dormindo aqui são muito tempo lá em cima, que tem um tempo diferente, porque é uma dimensão acima, né? Uma ou duas dimensões acima, depende da dimensão que cada um vem, né? Mas vamos supor assim, da quinta dimensão, né? Da quinta dimensão, é uma dimensão de tempo diferente, então lá o tempo é completamente diferente, vamos dizer assim. Então a gente volta para lá, passa as 8 horas que a gente está dormindo aqui, a gente está na outra dimensão, aí quando chega a hora de acordar, a gente acorda de novo. Então, no fundo, a experiência é isso, a experiência do espírito que resolve ter a experiência humana, e aí quando ele vive a experiência humana, quando ele nasce, ele começa a vencer a experiência humana inteira, ele vive a experiência humana inteira com a memória apagada, e depois, no final da vida, ele volta para lá e recupera, e fica 100% na outra consciência, mas todo dia à noite, quando dorme, a gente já volta para a dimensão espiritual. A gente já volta para lá e para a nossa consciência, para o corpo espiritual original, recupera a consciência lá completa de quem nós somos. E a gente encontra também todo mundo que morre aqui, que morre do corpo físico, que está lá em cima também. Então a gente toda noite encontra com todo mundo, né, que morreu do corpo físico aqui. Aí quando a gente volta, a gente não lembra. Às vezes tem uma lembrança, putz, eu com essa pessoa, né? E às vezes você estava com a pessoa lá e aí você lembra disso, né? Então, a experiência humana é um grande teatro criado propositalmente para a gente poder vivenciar essa experiência. É que nem quando você vai no parque de diversões ou no shopping, que tem aquelas cabines que você entra e aquelas cabines que você coloca um óculos de 3D e aí vai passando um filminho na tela e aí a cabine vai mexendo de um lado para o outro, vai soltando um arzinho, um ventinho, vai tendo vários efeitos lá, joga aguinha, né? Enfim, aquelas cabines de 4 dimensões, 5 dimensões, de várias dimensões lá que tem várias interações, né? Ela fica se mexendo e tal. É como se fosse a mesma coisa, né? Você entra lá e você passa por aquela experiência. Então, o nosso espírito, ele vivencia essa experiência humana aqui, passando por essas experiências todas, né? Então, no fundo, nós todos somos avatares. Nós somos avatares, agora aqui, do nosso espírito, né? O nosso espírito está usando esse corpo avatar para poder vivenciar essa experiência. E aí toda noite a gente volta para lá, encontra com todo mundo, e quando a gente morre também volta para lá, e definitivo, provisoriamente, até a próxima vida, né? Até a próxima experiência, né? Então, gente, eu acho que é muito isso. Quando Deus criou o universo, Ele criou um universo para as pessoas brincarem nele, para as pessoas brincarem nele, experimentarem ele, né? O universo foi criado, no meu ponto de vista. E eu falo um ponto de vista baseado em que eu não rodeio o universo e sei das coisas, né? Eu mal rodeio o bairro de casa aqui, a minha cidade, a cidade do lado, o estado do lado ou o país do lado, né? Então, assim, as experiências que eu tenho, tudo que eu falo é baseado no que meus mentores espirituais me explicam sobre o universo, sobre a vida, e também algumas experiências que eu tive que eles mesmos proporcionaram que eu tivesse para eu entender um pouco mais da vida, né?
Então, algumas experiências que eu tive também foram eles que proporcionaram para eu poder entender um pouquinho mais disso que eu estou comentando com vocês hoje. Então, eu tive algumas experiências também que mostram para mim claramente essa experiência toda, que realmente a vida é uma experiência humana que a gente vivencia durante o dia. Mas o universo todo, o universo todo é um grande jogo criado por um Deus, que é um criador, que ele criou o universo para a gente experimentar, para a gente participar de toda essa experiência, de toda essa brincadeira toda, né? Então o universo é uma grande brincadeira que Deus criou para a gente poder experimentar essa experiência e aí a gente também se tornando deuses como ele é, nós também nos tornamos deuses e criando também a nossa maneira, no nosso nível de evolução. Por enquanto a gente vai criando nossa própria vida, aprendendo a criar, e depois a gente vai criando cada vez mais coisas, até chega uma hora que a gente começa a criar natureza, planetas, sistemas, galáxias e universos. E uma hora a gente pode se tornar um deus também de um universo, criar nosso próprio universo, né? Então, Deus é um cara que criou um jogo muito legal que a gente está experimentando em vários níveis diferentes. Por enquanto, com a memória muito inicial, como seres humanos, experimentando essa experiência ainda. Mas conforme a gente for evoluindo, a gente vai criando cada vez mais outras coisas, né? E níveis cada vez mais evoluídos. Mas o universo é um grande jogo de criação. E a nossa vida é um grande jogo de criação também. E onde o nosso espírito está jogando com tá usando um corpo de avatar, que é o nosso corpo, e nós somos o nosso espírito aqui vivenciando esse corpo com a memória apagada agora e vivendo essa vida humana, tendo que pagar conta, tendo que se alimentar, tendo que se vestir, tendo que ter um teto, tendo que trabalhar, tendo que experimentando passear, explorar lugares, conhecer pessoas, conhecer experiências, né? Tudo que a vida humana proporciona, vivenciando todas as partes, todas as formas de pensamento, todas as formas de sentimento, todas as formas de ação, né? Então a gente está experimentando toda a experiência humana. Então, gente, é isso, né? Na verdade, eu queria dividir com vocês esse ponto de vista, para falar que meu ponto de vista é que realmente nós somos todos avatares, experienciando a vivência humana, nós somos espíritos vivenciando essa experiência humana, vivenciando nossas vidas, experimentando tudo nossas vidas, né? E aí é uma grande experiência, a vida é uma grande experiência. Então, gente, eu queria dividir com vocês esse ponto de vista que eu achei que ia ser bacana para dividir com vocês, porque eu acho que realmente, conforme a gente vai adquirindo esse ponto de vista, a gente vai sutilizando a nossa forma de ver de uma maneira mais suave, mais leve, com uma maneira mais tranquila, entendendo tudo e vendo tudo como uma experiência humana, como uma experiência, como um jogo, como uma experiência mesmo, sabendo que nada é finito, que as coisas não se acabam, as coisas são eternas, são contínuas e para sempre. O que a gente experimenta é o corpo físico, mas depois que esse corpo físico morre, a gente continua vivo. As pessoas que a gente ama, quando morrem só o corpo, elas continuam vivas nas outras dimensões, e a gente continua estando sempre com elas. Então, conforme a gente vai expandindo essa visão e essa compreensão da vida, que é uma compreensão espiritual da vida, isso vai deixando a gente mais sutilizado, com uma suavidade maior na visão da vida e de como a gente vive a vida, né? Então tudo se torna mais leve e isso deixa a gente cada vez com uma visão mais feliz e mais tranquila da vida. E aí a gente vai vivendo a vida com outro olhar, com o olhar da experiência, sabendo que tudo que a gente está vencendo é uma experiência. Então isso tudo vai trazendo uma tranquilidade para o coração, né? Para a nossa consciência. E isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais suave, e isso vai deixando a gente cada vez mais feliz na forma de chegar à vida. Porque se a gente enxerga a vida como uma coisa finita, com finitude, com um propósito de que ela acaba, que nunca mais vai ter nada, isso traz muita preocupação, muita tensão, muito medo. Porque afinal tudo acaba e você nunca mais vai ver, você vai morrer, você acabou ali, as pessoas que você ama você nunca mais vai ver na vida. Então isso dá muito medo, muita tensão, muita preocupação. Mas a partir do momento que você sabe que é só uma experiência, que a gente nasce, vive, e depois uma hora a gente volta para o mundo espiritual, morrendo do corpo físico, ou sei lá, de outra maneira, recuperando toda a consciência sem precisar morrer, como poucas pessoas aconteceram durante a história. Não é assim que acontece com a maioria das pessoas morrem, seja de morte natural ou de doença, alguma coisa, de algum tipo de morte. Mas quando a gente vai vivenciando essa experiência, vivendo que a vida ela não é finita como a gente vê, e sim é uma coisa eterna, que só o corpo que morre a gente continua vivo, se a gente continua vendo, se a gente vai vendo a vida com essa forma infinita de ser, com essa eternidade infinita de existir, a gente vai vivenciando a experiência como a vida como uma experiência mesmo, e que a gente está aqui de passagem, vivenciando essa experiência. E aí você começa a olhar a vida de uma outra maneira, e querendo até aproveitar cada vez mais a vida,
querendo experimentar cada vez mais a vida. E olhando cada desafio que a gente passa, com um olhar cada vez mais compreensivo, com um olhar cada vez até mais amoroso, vendo que a gente vê a vida, que a gente está vivendo a vida num experimento que a gente não nasce sem saber nada. E aí a gente está aprendendo tudo, de todas as horas da nossa vida. Eu sempre gosto de falar que a vida é uma escola, e essa escola tem várias matérias, e a gente como aluno, porque todos nós somos alunos na vida, a gente está aprendendo sobre cada uma dessas matérias. A gente está aprendendo sobre trabalho, sobre parte de dinheiro, sobre parte de relacionamento, sobre a parte de amor, sobre a parte de espiritualidade. São várias matérias na vida que a gente está aprendendo, né? Aprendendo e vivendo elas. Então cada uma a gente está no nível de desenvolvimento e todas a gente está aprendendo. E a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né? Então a vida é essa experiência toda, que a gente está aqui aprendendo, a gente nasce sem saber nada e vai aprendendo, vivendo a vida, acertando e errando e em todos os campos da vida, nas várias áreas da vida que a gente tem, nas várias matérias da vida que a gente está aprendendo. Então, quando a gente consegue enxergar a vida como essa experiência toda, a gente vê que a vida é uma escola, que a gente é aluno, que são várias matérias que a gente como aluno está aprendendo e que está tudo bem, porque a gente está aprendendo, a gente não nasce sabendo as coisas, a gente vai acertando, errando, e é assim que a gente vai aprendendo, não tem outra forma, é acertando e errando, porque é só através da ação, porque é só agindo que você experimenta as coisas. E aí você vê o que funciona e o que não funciona, que a gente pode chamar de acertar ou errar, mas no fundo são ações. A gente vai fazendo, você vai fazer um bolo, você vai experimentar, você nunca fez bolo na vida, você vai experimentar várias maneiras até dar um jeito que o bolo ficou do jeito que você queria. Então não é que você errou, você experimentou várias maneiras até ver qual funcionava. Então a vida é isso, a gente vai vivendo ela, experimentando de todas as formas para ver o que funciona. E a melhor maneira que funciona, que é a maneira que a gente queria, para ter aquele resultado que a gente queria. Então a gente vai vivendo a vida, experimentando várias maneiras diferentes, até ver a maneira que a gente queria que fosse mesmo para ter aquele resultado que a gente queria. Então a gente chama de acerto de erro, né? Mas no fundo são várias experiências. Então se a gente consegue enxergar a vida com esse olhar de que a vida é uma experiência, que a gente está aqui experimentando a vida, que a gente nasce sem saber nada, e está aprendendo várias áreas diferentes, sem saber nada, aprendendo, e através das experiências vendo qual funciona. E às vezes nesse caminho a gente vai vendo várias que não funcionam, né? E aí que a gente chama de erro. Várias que não funcionam. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais, até ver como funciona, e aí a gente quando faz aquilo que funciona e que dá certo, a gente fala assim, puta, finalmente consegui fazer aquilo que eu queria, né, ter o resultado que eu queria. E assim a gente vai aprendendo. E como a vida inteira a gente passa aprendendo tudo, né, por mais que a gente aprenda bastante coisa de uma área, mas aquele conhecimento é infinito, porque tem muita coisa para aprender infinitamente sobre aquilo. Por mais que você saiba bastante, ainda tem muito mais, é infinito, porque tem muita coisa para aprender. E por mais que você saiba bastante de uma área, e aquela área que você sabe não é tudo, nunca vai ser tudo, você sabe de uma área, mas tem depois trocentas áreas que você não sabe nada. Então, o que acontece? A vida é uma infinitude de assuntos, de áreas, de coisas que a gente está aprendendo. Então a gente está aprendendo tudo de todas as áreas. E é assim, né? Então a vida é essa experiência que a gente nasce sem saber nada e vai aprendendo cada uma das áreas e que a gente nunca vai saber tudo e a gente tem trocentas milhões de áreas para aprender que a gente não sabe nada, então a gente está aprendendo tudo. Então a vida é essa experiência que a gente nasce sem saber nada e vai aprendendo de tudo, e é constante, em vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e dimensões e dimensões e dimensões, até que chega um nível que uma hora acho que a gente sabe tudo, mas esse nível é um nível já no finalzinho de toda a experiência espiritual, né? Que a gente já se torna um Deus de um universo na sua maestria total, que já finalizou toda a experiência do universo, nesse jogo, dessa vida universal, né? Mas tem muita coisa, tem muito chão até lá, né? Então é isso, eu acho que quando a gente vai tendo essa compreensão espiritual, essa amplitude de visão da vida, essa amplitude de visão que só a espiritualidade traz, ou que ela ajuda a contribuir, na verdade, né? A gente vai tendo uma visão cada vez mais sutilizada e mais suave da vida. E isso vai fazendo com que a gente enxergue a vida de uma maneira mais suave, mais simples, mais leve, mais feliz, e a gente vai se tornando cada vez mais feliz dessa maneira. Então, gente, é isso, né? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Que realmente somos todos avatares, no meu ponto de vista. Nunca leve nada que eu falo como verdade, porque são todas coisas que eu estou aprendendo também e trago aqui meus aprendizados de coisas que eu acredito. Não sou dono da verdade, nunca fui, não sou e nunca serei. Mas eu tenho meus aprendizados e esses aprendizados que eu acredito eu vou dividindo com vocês
com o intuito de querer ajudar e contribuir com aquilo que eu já tenho de visão clara de algumas coisas, que eu acho que são importantes, que eu acho que pode ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes com esses pontos de vista, com essas visões que eu divido com vocês, né? Então, gente, eu acho que esse foi o vídeo de hoje, né? Somos todos avatares, igualzinho do filme. Quem não assistiu, de novo, vai lá e assiste o filme Avatar, o primeiro, porque isso vai clarear bastante a mente de vocês. Beleza, gente? Então é isso, né? Queria dividir esse vídeo com vocês hoje. Então eu vou finalizando aqui o vídeo de hoje, né? Sempre com esse desejo de que eu possa ter compartilhado coisas com vocês que realmente possam ajudar vocês, né? A minha intenção sempre é essa, né? Então, gente, é isso, né? Tomara que tenha ajudado vocês de alguma maneira, que tenha contribuído com vocês de alguma maneira a trazer uma luz para vocês, para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais conscientes, cada vez mais plenos na visão da vida de vocês, para que vocês se tornem cada vez mais felizes na vida de vocês. Então é isso, gente. Então, vou finalizando esse vídeo de hoje. E vou fazer minha propaganda nos meus trabalhos também. Gente, quem tiver interesse em contratar algum dos meus trabalhos, esse vídeo aqui agora é novembro de 2024, eu tenho vários trabalhos que eu faço, tenho trabalhos de atendimentos individuais que eu faço, estou começando agora a me organizar a fazer minhas palestras de novo, que já estava me programando faz tempo, e agora estou retomando esse meu projeto das palestras, tenho palestras que eu vou começar a palestrar agora, tenho cursos que eu vou começar a dar também, cursos tanto presenciais, que eu gosto, e também online também, que eu vou vou ter curso online, né? Então, assim, eu não sei que momento que eu vou estar agora quando vocês estão assistindo esse vídeo, né? Mas dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, né? Aqui embaixo aqui vai ter uma descrição aqui do vídeo, vai estar todos os meus trabalhos lá. Então, os trabalhos que vocês tiverem interesse aí, que eu puder ajudar com meus trabalhos que eu tenho desenvolvidos, né? Estou à disposição para vocês. De trabalhos individuais, eu tenho alguns que eu faço, tenho vários trabalhos diferentes relacionados a estudo do nome da pessoa, que eu desenvolvi um método que eu, através da frequência de vibração do som do nome da pessoa, eu consigo analisar informações da vida da pessoa inteira, como se fizesse uma mapa astral. Então, extrai informações da vida da pessoa através da frequência do som do nome dela. Então, eu tenho esse trabalho. Eu tenho um trabalho de orientação e mentoria em felicidade. Tenho um trabalho de orientação em cura física, né? A pessoa que está doente, está doentinha, que é uma orientação para se curar, porque eu passo orientações. Tenho um trabalho de orientação espiritual. Tenho vários trabalhos individuais que eu faço, de atendimentos individuais também. Então, tem minhas palestras, tem meus cursos, né? E mais pra frente vai ter livros também, né? Então tudo aos pouquinhos. Mas dá uma olhadinha na descrição embaixo que vai ter meus trabalhos para vocês. Quem tiver interessado, eu tô à disposição para ajudar e compartilhar com cada um individualmente, em grupo, com aquilo que eu já tenho um nível bom de conhecimento e de maestria, né, nesses assuntos, né? Então é isso, gente. Valeu então. Eu vou finalizando aqui o vídeo de hoje. Valeu então para todo mundo que está assistindo agora, quem vai assistir no futuro, né? Que momento vocês estiverem assistindo, fico feliz aqui de estar podendo compartilhar com vocês. Espero que esse conteúdo ajude vocês de alguma maneira. E obrigado por vocês estarem aqui. Esse canal aqui é para vocês, né? Eu não criei para mim, para eu ficar falando comigo mesmo, criei para vocês. Então, fico feliz por vocês estarem assistindo e eu poder estar compartilhando com vocês esses conteúdos. Estou criando esse meu projeto de felicidade para dividir com vocês as minhas riquezas, do que eu aprendi até hoje, do que eu vou aprendendo durante a vida e do que eu for aprendendo no futuro também, né? Então é isso. A gente sempre é aluno e mestre, né? Aluno no que a gente está aprendendo e mestre naquilo que a gente já tem uma maestria. E aí, assim, a gente sempre a vida inteira passa como alunos e mestres, né? Cada um é aluno e mestre ao mesmo tempo. Aluno no que está aprendendo e mestre naquilo que já tem maestria. Então, gente, é isso. Eu vou finalizando o vídeo de hoje, então. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem aqui. É um prazer estar aqui dividindo com vocês meus aprendizados. E é isso. E aí eu finalizo o vídeo de hoje com a frase que eu gosto de terminar sempre, que é o quê? Que somos todos... Que a vida é uma escola, né? Que a vida é uma escola. E somos todos o quê? Alunos. Beleza, gente? Então é isso aí. Então um abraço para todos vocês. Valeu. Bons dias, boas semanas, bons meses, bons anos. E até os próximos vídeos, gente. Valeu, um abraço para vocês. Boas energias. Valeu, gente.